Olá. A esquerda, ela incorpora o espírito de Hitler e apoia o extermínio de todo o povo judeu. Quero neste vídeo mostrar um absurdo. Quando você pensa no Holocausto, o que lhe vem à mente? Sim, a barbárie que foi cometida contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, principalmente. Mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Isto foi um verdadeiro genocídio, pois tínhamos milhões, eu não lembro o número exato agora, no mundo. E passaram-se pelo menos aí 70, 75 anos depois do genocídio, e hoje nós só temos 18 milhões de judeus no mundo, menos do que antes de 45. Todos olham para Hitler e o veem como uma das mais cruéis pessoas da história. E as pessoas perguntam, como que Hitler conseguiu fazer isso? Vamos pensar. Alemanha era um dos países assim mais ricos da Europa nas décadas lá de 30, 40. Em 1940, era e continua sendo até os dias de hoje. É um povo muito inteligente, um povo próspero, rico, e sem contar, naquela época era um país muito cristão. Como então eles foram enganados por um sistema, por uma ideologia para eliminar um povo que só trazia prosperidade para o país? Vou mostrar uns vídeos e vamos começar a entender por que o povo alemão se uniu para matar os judeus. Vou compartilhar a tela aqui e vocês vão perceber o absurdo que está ocorrendo nos dias atuais. Eu não vou mostrar os vídeos, mas eu coloquei lá, manifestações a favor do Hamas. Israel e Hamas manifestam a favor da Palestina. Apoio do PT ao Hamas. Aqui mostra aquelas crianças que foram sequestradas, escravizadas. Sabemos das crianças que foram decapitadas, né? E na França, até que tivemos uma manifestação a favor de Israel, mas também tivemos muitas manifestações contra Israel. Porque o Brasil considera o Hamas, não considera um grupo terrorista, o Hamas, protesto, aqui foi da Ucrânia, a operação israelense, né, que libertou reféns, professor que defendia lá o Hamas, bateu boca. A gente vai falar um pouquinho sobre o professor, comemora ataque do Hamas, apoiadores da Palestina comemoram os ataques, as mortes, a morte de pessoas inocentes, de crianças que estavam de adolescentes que estavam numa festa, os jovens, né? Então, assim, a gente percebe que há protestos praticamente em boa parte da Europa, protestos em frente à ONU, Estados Unidos, manifestantes protestam a favor da Palestina. Então, a gente vê claramente, né, Lula se diz chocado com o ataque a Hamas contra Israel e fala sobre acordo de paz. Então, o Lula espera os terroristas matarem, destruírem, aí quando vão receber o troco, o Lula fala, não, vamos fazer uma paz aí, vamos dar uma parada. Bom, esse é o nosso ladrão aqui de estimação do Brasil. Brasil negocia com o grupo Hamas urgente. Um outro vídeo que eu quero mostrar, também mostrando isso. Esse aqui é um vídeo infantil que foi passado lá na Palestina. E nesse vídeo infantil aqui, eles ensinam as crianças como odiar os judeus, como odiar o israelense, né? Quando você vê um israelense, dá um soco na cara dele, e ensinando como matar um israelense. E a criança fala assim, quando eu crescer, eu vou atirar nos judeus. Passar bem pouquinho aqui. Em todos eles, sim. Aqui tem o vídeo desde o comecinho, está na internet, vocês podem pesquisar. Ó, Programa Infantil Palestina ensina a matar judeus. Né? O que eu quero dizer com tudo isso, com todos esses absurdos nesse programa infantil, que estão ensinando crianças a terem ódio, ensinando crianças a odiarem e a matarem as pessoas que eles odeiam. Nossos jovens, em manifestações em países europeus,
principalmente a favor da libertação da Palestina, contra Israel, muitos desejando a morte dos israelitas e apoiando o terrorismo do Hamas e outros grupos terroristas. Esses atos se estenderam por outros países, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, no Brasil, né, tivemos bastante apoio ao Hamas. Inclusive o Lula Ladrão, o Boulos, a Gleisi Hoffmann, eles apoiaram esses terroristas. Bom, vamos voltar à pergunta. Como Hitler levou uma nação rica, uma nação próspera, uma nação inteligente, uma nação cristã, muito cristã naquela época, a apoiar o Holocausto, a morte de milhares de judeus? Simples, com o poder da oratória. E lógico, a mídia propaga inúmeras vezes aquela mentira. As pessoas ouvem um líder carismático e ele ajuda assim, a falar contra, e a mídia vai propagar várias vezes. As pessoas passam a acreditar naquilo que ele diz. E os alemães, os poloneses, passaram a entregar os judeus, boicotaram as lojas dos judeus, proibiram eles de se entrarem em suas casas ou no comércio deles, proibiram os judeus de entrarem em lugares públicos, foram boicotando, até que entregaram as autoridades para que eles fossem mortos. Isso era tudo mentira de Hitler. Ele tinha um ódio ao povo judeu, era um ódio pessoal, particular. Ele queria ver os judeus todos mortos, e ele mentiu dizendo que os judeus trariam pobreza e desgraça para o povo alemão. E a mídia propagava essas mentiras constantemente. O povo acreditou, tivemos, né, praticamente a terceira maior desgraça do século XX. A primeira foi lá de Mao Tse-tung, onde 120 milhões de chineses morreram. A segunda foi lá de Stalin, 50 milhões de russos mortos, entre ucranianos também. E a de Hitler, que além de matar judeus, desencadeou a Segunda Guerra Mundial, por ordem da nova ordem mundial. Sabemos disso. Mas o que eu quero mostrar de importante? O poder da oratória, de trabalhar a cultura. Eles mentem, eles repetem a mentira 1000 vezes, e a empresa propaga a mentira deles. E os professores universitários mentem, e qual o resultado? Jovens protestam a favor da Palestina, livre da opressão de Israel, e apoiam os combatentes do Hamas. Israel não oprime, americano não explora, socialismo não traz igualdade social, patrão não explora. Bom, vamos lá. Quem é que explora? É o Hamas. Os palestinos não prosperam porque o Hamas, para se autossustentar, sem trabalhar, lembrando que terrorista não trabalha, não produz nada de geração de dinheiro, eles vivem à custa do trabalho dos outros. E para poderem comprar armas, precisam que as doações enviadas por governos do mundo, como o do Lula, por exemplo, fiquem para eles e não para o povo palestino. Eu tenho uma reportagem aqui, não vou mostrar questão de tempo, em que foram enviados canos metálicos para fazer redes de saneamento e canalização de água, porque lá eles têm muita, assim, falta de água. E o Hamas, em vez de construir as redes de água e de esgoto, eles usaram os canos para fazerem artefatos militares. Canos que foram doados para a Palestina, para o palestino ter água, né? E ficaram sem água, porque o Hamas desvia as verbas, desvia os recursos. Mas fiquem tranquilos, porque Israel doa água para os palestinos, vocês sabiam? Israel doa energia, doa comida, Israel dá emprego para os palestinos. A Palestina poderia ter uma qualidade de vida bem melhor se não fosse a exploração do Hamas. O turismo, que seria uma fonte geradora de riqueza, é quase nulo na Palestina, porque lá eles matam turistas, matam homossexuais, matam cristãos, americanos, europeus. Só o turismo seria suficiente para tirá-los da pobreza. Fazendo um adendo aqui, para vocês perceberem o nível da lavagem cerebral que a esquerda faz. Homossexual na Palestina é morto.
no Irã é morto. E há homossexuais que colocam nas redes sociais fotos em apoio ao Hamas. Você que é homossexual, vai morar lá para ver o que acontece com você. Vai para o Irã, né? Homossexuais com a camisa do Guevara, né? Um assassino de homossexuais, ele os odiava e matava a todos. Stalin mandava matar homossexuais. Bom, voltando. Os países do Oriente Médio, todos poderiam ser riquíssimos, mas não são, porque alguns são e outros não são, por causa dos grupos terroristas. Onde os grupos terroristas controlam o governo, o país é pobre. Irã, Palestina, Líbano, onde eles se uniram com o Ocidente, se tornaram riquíssimos. Arábia Saudita, Qatar, Kuwait. Mas você acredita que o americano explora? Quanta mentira os países que estão com a. Quanta mentira. Por exemplo, se nós pegarmos os países que estão com o apoio da Rússia, é que são os países pobres. Bom, vamos voltar novamente. O que eu quero falar de importante é o poder que eles têm de mentir e da população acreditar e apoiar em suas mentiras. Mesmo diante de fatos mostrando o contrário, as pessoas acreditam na mentira. O socialismo já foi implantado em dezenas de países. Em todos eles, sem exceção, trouxe miséria e fome. A igreja, que se diz 100% contra o aborto, mas um candidato a favor do aborto, ela apoia. Há uma igreja, né, que se diz aborto não, mas elas investem nos candidatos que são abortistas. Ideologia de gênero, defendem esses candidatos. As pessoas não pensam por si mesma. As pessoas não questionam. O jovem não questiona. Simplesmente ouvem um único lado e apoiam este lado. Tem alguns pontos que a diferença entre satanistas e moralistas é tão nítida que você claramente vê Satanás atuando por trás da esquerda, das ideologias satânicas, do socialismo, do comunismo, Satanás atuando nesses grupos terroristas e mesmo assassinato de crianças. Lembra? Deus Moloque, que eles sacrificavam crianças, satanistas. Mesmo assim, pessoas apoiando e às vezes pessoas que se acham cristãs apoiam essas ideologias satânicas. Tem um vídeo meu lá no meu canal, era Karl Marx um satanista? Dá uma olhada nesse vídeo, assiste lá. Hoje eles pedem a morte dos judeus. Amanhã eles pedirão a morte dos cristãos. Depois desse tempo, pediriam a morte dos homossexuais. Pediriam por quê? Porque não vai dar tempo. Depois eles vão pedir a morte dos ocidentais. Depois eles vão pedir a morte dos não muçulmanos. Mas fiquem tranquilos, não chegaremos a tanto. Quando os cristãos forem mortos, o mundo já estará no seu fim. Todos os cristãos serão odiados como os judeus foram na Alemanha? Uma pergunta que eu faço. Todos os cristãos serão odiados? Não. Apenas um grupo de cristãos é que será odiado. E a Bíblia revela esse grupo. Se nós pegarmos a Bíblia em Apocalipse 12, 17, vejamos aqui o texto. Vou compartilhar só para você ter esse texto. Aqui. Irou-se o dragão contra a mulher é a igreja. Contra a igreja verdadeira. Então, o dragão, o diabo, se irou contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência, com o restante da igreja, depois que passou, né, ao período da Inquisição, os 1260 anos. Quem é esse remanescente? É o final, o grupo final, a igreja final. Quem são? A Bíblia fala: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso o dragão para tentar destruir, né, o povo final. Aqui é bem claro, o Apocalipse é bem claro em dizer que somente os cristãos que guardam as leis de Deus é que serão perseguidos no final. Serão chamados, sabe do quê?
fundamentalistas, cristãos fundamentalistas. E a mídia propagará essa mentira ensinada 1000 vezes pelo ecumenismo, de que esses cristãos são os responsáveis pelo caos social e calamidades no mundo. Os cristãos que não guardam os mandamentos de Deus terão a marca da besta. E como Caim matou seu irmão, esses cristãos também matarão aos seus irmãos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que não têm a marca da besta, e que têm, pelo contrário, a marca de Deus. Apocalipse 7:3, onde é assinalado nas testas, na consciência, a verdadeira adoração. O mundo cristão será dividido entre falso e verdadeiros adoradores. Caim e Abel, Elias no Monte Carmelo, a fornalha ardente. O mundo seguirá o ecumenismo e a grande igreja mãe. E aí é onde os conservadores, os de direita, serão enganados, que passam uma vida inteira lutando pela liberdade, eles vão se colocar ao lado da besta das águas, a quem engana a direita. Quer entender melhor esse assunto? Estude Apocalipse. Esse livro aqui é um dos melhores comentários que tem sobre esses assuntos. O Grande Conflito, de Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira. Você digita lá CPB, vai ter esse livro aqui, O Grande Conflito. Dá uma lida. É muito importante. Você é cristão, você não quer ser enganado, não acredite na união das igrejas. Eu vou abrir aqui futuramente uma turma para a gente estudar sobre profecias. Já fiz esses estudos com pessoas do meu círculo de amizade, mas eu quero fazer um outro curso online, 100% gratuito, é para quem tiver interesse. Me manda um oi, vou colocar você no grupo para que na próxima turma a gente possa estudar o Apocalipse e você vai entender melhor esses assuntos. Gostou desse vídeo? Divulga ele, dá um joinha. Quando você dá um joinha aí, o YouTube entende como que é um vídeo interessante e ele ajuda a divulgar mais esse vídeo. Copia o link e coloca nas suas redes de WhatsApp, nas redes sociais. Divulga bastante que você estará me ajudando. Se inscreva no meu canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem lá. Um abraço para todos.